Vamos conversar então hoje sobre hierarquia. Com essa mudança de ano, resolvi novamente falar sobre as 3 leis sistêmicas. Então, essa primeira live de uma sequência de 3, onde eu vou conversar um pouquinho com vocês, sobre a hierarquia, o pertencimento e o equilíbrio, que são 3 leis sistêmicas que regem a vida da humanidade, e não importando onde sejamos, em que cidade, país, em que tribo a gente pertença, Sendo seres humanos, essas leis atuam na nossa vida. Então, eu senti da importância de conversar a respeito desse tema, principalmente também por uma questão metafísica, por um viés também espiritual. As constelações familiares, elas não são atreladas a nenhuma religião, tá? Mas cada vez mais eu sinto a necessidade de fazer links para que a gente consiga entender como essas leis atuam na nossa vida, no nosso coração, por que são tão importantes e o que a gente precisa aprender de fato a respeito disso, porque é tão difícil explicar algo que é sobre o sentir. Passemos a fazer esses movimentos para que as pessoas possam ter mais informação e consciência acerca do que isso significa na vida delas. Hoje ainda, vasculhando o Instagram, passei por uma postagem da Hellinger Multi, que é a representante oficial do Bert Hellinger no Brasil, e a Sophie estava fazendo, que é a esposa do Bert Hellinger, enfim, estava fazendo uma declaração, que a Hellinger Multi agora é a representante oficial deles no Brasil, enfim, da marca, e falando que o Brasil é o coração do mundo, que o Brasil é o pulmão do mundo. E por que ela estava dizendo isso? E aí ela continua na fala dela dizendo que nós somos muito sensíveis, que aqui as pessoas com todas as dificuldades, elas fazem um esforço para se entenderem e para buscarem perdoar, para buscarem sentir, para se entenderem, para melhorar, que o brasileiro é um povo muito solidário e que o brasileiro está mudando o mundo também através das constelações. Vejo que isso é uma grande verdade, nós estamos expandindo muito, Tanto o número de pessoas que vivenciaram uma constelação ou mais, quanto o número de consteladores, escolas, institutos, enfim, que propagam esse conhecimento mundo afora. O que eu particularmente noto como consteladora, Que a informação ainda vem de forma muito formal, de forma muito entroncada, que é difícil para as pessoas perceber a dimensão e a importância disso na vida de cada uma delas. Cíntia, por que é tão difícil, Todo mundo... Boa noite. As pessoas são ignorantes, que elas não conseguem entender. É difícil porque geralmente mexe com alguma dor, com alguma sombra nossa. E geralmente a gente não quer olhar para isso. E é justamente isso que traz desafios para as nossas vidas. Então, o que acontece? A gente não associa... Como nós temos uma vida muito materializada, muito mecanicista, a gente não associa os desafios que a gente está vivendo no trabalho, com os amigos, com companheiros, em relacionamentos conjugais, com questões do inconsciente, com questões das emoções e com questões que a gente traz da nossa família, dos nossos ancestrais. Para nós isso é impensado. Então, assim, se eu tô com um problema com o meu chefe, eu jamais, dificilmente, sem um conhecimento específico, eu vou associar com relação a alguma coisa que aconteceu com meu pai, com meu avô, dentro da minha família. Só que nós somos um espelho da nossa família para o mundo, um espelho do nosso sistema para o mundo. E o mundo precisa de cada um de nós e por isso que cada um de nós é tão único. Porque no fundo nós estamos aqui para evoluir o quê? Nossa mente, emoções e compreendermos o nosso valor enquanto seres humanos únicos, compreendermos a nossa unicidade, o nosso propósito, que é sempre o quê? Se entender, melhorar. E o que é melhorar? Se amar, amar ao outro e ajudar. Então, o que é estar em equilíbrio? Nós sempre teremos desafios por aqui, porque nós estamos aqui para aprender. É como se o planeta Terra fosse um planeta escola, então nós estamos aqui para trocar essas experiências. Então, nós vamos atrair para o nosso campo energético sempre pessoas, situações que nos fazem refletir acerca de algumas coisas sobre a nossa vida. Tudo bem, Cid. Como a hierarquia funciona? Aí eu quero puxar um pouquinho mais atrás, muito além
do que o Bert falou. Vou entrar nessa parte sistêmica, óbvio, né? Tradicional. Mas assim, gente, Jesus Cristo, por exemplo. Jesus Cristo falou o seguinte: ninguém vai ao Pai senão através de mim. Então, para quem é cristão, compreende que o que está se revelando aí? Uma hierarquia. Então, o que Jesus quis traduzir com essas palavras? Enquanto as pessoas não me conhecerem, não me entenderem, não aplicarem em suas vidas, porque também tem muito isso. A gente hoje em dia sabe de algumas coisas, compreende, mas não aplica no nosso dia a dia. Então, conhecimento sem prática é só informação. Não faz diferença, não muda o nosso campo vibracional, não muda a nossa vida. Então, sempre que a gente adquire um conhecimento e que a gente tem um entendimento sobre algumas coisas, a gente precisa aplicar esse conhecimento. Só que a gente já tem uma leitura histórica, né, de um exemplo de hierarquia. Então, temos Deus, temos Jesus, que foi enviado até nós, isso para os cristãos, né? A gente está dando esse exemplo porque esse exemplo é muito amplo. Talvez tenha algum ateu aqui, alguém que não é cristão, e fica por aqui que também terão outros exemplos. Primeiras reflexões acerca de hierarquia, tá, gente? Eu gosto de trazer passagens bíblicas porque fica muito claro. Outra passagem, assim na terra como no céu. Então, são cópias hierarquizadas. Para nós, o céu é o suprassumo, é o melhor. Assim na terra como no céu. Então, seria uma cópia. Tem outra hierarquia aí. Se a gente pegar alguns filósofos da antiguidade, o primeiro filósofo que documentalmente, né, assumidamente, no caso, pela sociedade moderna, estudou acerca da hierarquia e da metafísica foi Aristóteles. Mas a gente tem Sócrates, Platão fazendo alusões muito fortes quanto a essa questão da espiritualidade, das leis naturais e o quanto essas leis interferem na nossa vida e o quanto é interessante que nós saibamos refletir acerca disso para vivermos melhor. E aí volto a dizer, insistir, a gente precisa ler, compreender, estudar um pouquinho e aplicar na nossa vida. Cíntia, onde entra aí a constelação familiar? Por que ela é tão importante? Por que tu defende tanto? Por que tu largou o teu trabalho? Por que tu soltou 18 anos de serviço público para ser consteladora? Porque quando eu comecei a aplicar essas leis na minha vida deu uma guinada muito forte. E ali eu tive melhoras em condições de saúde, em condições mentais, psicológicas, energéticas, espirituais. E eu entendi que eu conseguia ofertar algo às pessoas, que é um conhecimento, uma informação, que elas vão aplicar ou não na vida delas, mas elas saem da minha frente com algo. Eu realmente entrego algo. Onde entra a hierarquia aí? Hoje eu quero falar de uma forma mais esparsa, com pequenos exemplos, para que a gente traga mais para a nossa realidade, tá? Eu, por exemplo, na profissão, sempre honrei muito a minha família. Então eu honrei alguns desafios, né, algumas coisas que não foram tão legais, que foram cometidas pela minha família. E também comecei a honrar muitas injustiças, digamos assim, desafios que foram feitos em desfavor da minha família. Com isso, eu entrei em uma linha descompensatória de busca, no meu caso específico, por justiça, por respostas. Então, meu primeiro emprego público, né, trabalho público, foi como policial militar. Sempre atuando na área da justiça. Sempre muito indignada com questões de injustiça. Quer ver a Cíntia furiosa até hoje é passar alguém para trás, de qualquer maneira. Mas era muito forte a ponto de realmente eu me irritar e aquilo tocar profundamente a minha vida, mexer profundamente com a minha energia. E era um desafio tão grande que eu não encontrava respostas para isso com psicólogos. Me ajudou muito um psiquiatra que eu conheci, um querido. Hoje nós somos grandes amigos. Religiões. Gente, eu estudei as mais diversas religiões que vocês possam imaginar. Então, assim, as primeiras pessoas que me ensinaram sobre a Bíblia, antes mesmo até da Igreja Católica, que eu fiz primeira comunhão, fui crismada, enfim, foram os irmãos que são testemunhas de Jeová. E eu sempre gostei muito de história. Então, eu recebia eles para que eles me dessem essas aulas. Depois eu passei pelo catolicismo, pela Umbanda, pelo universalismo, frequentei outras igrejas evangélicas para entender muita coisa, algumas outras religiões de matriz afro,
Por último, agora eu andei estudando o Islã, o judaísmo. Então, o que eu quero dizer para vocês? Todas essas culturas religiosas aqui que eu tô trazendo para vocês, todas têm algo muito forte em comum, que é também a hierarquia. O respeito a algo maior, a honra a algo maior. Mas o que acontece? Nada disso me trouxe uma paz, por mais que eu lesse, entendesse, não tinha respostas. Por quê? Porque dentro de mim eu revivenciava alguns entraves que os meus ancestrais tinham vivenciado na busca de compensar algumas coisas que não estavam legais. Cíntia, quando tu conseguiu resolver isso? Quando eu entendi o meu lugar. E aí entra a lei sistêmica da hierarquia. O que a maioria das pessoas faz, gente? Por amor, elas acabam honrando os seus ancestrais na dor. Seja ela na dor que for. Principalmente se a gente não conheceu essas pessoas, tá? Tirando pai e mãe, quando são avós, bisavós, tios, geralmente a gente não conheceu ou conheceu e conviveu muito pouco tempo, mas a gente tem um amor e uma gratidão tão grande que a gente acaba repetindo as dores deles. É como se a gente passasse uma sacolinha, uma mochilinha e dissesse assim, coloca aqui dentro um pouco dessa tua dor que eu vou levar pra ti. Vou carregar, vou cumprir um trajeto com essa dor pra ti. E isso não dá certo. Então, o que aconteceu? Eu tive familiares que foram acusados de assassinatos. Eu tive familiares que foram assassinados. Tem abortos no meu sistema familiar. Temos brigas por terras, por heranças. Enfim, a minha família foi bem... Embora eu não conheça, e veja bem o que eu vou dizer pra vocês, como é forte, tá? Eu não conheça os membros da minha família, dos meus sistemas mais antigos, tá? Eu convivi um pouquinho só com os meus avós paternos. Os meus avós maternos, eles faleceram muito cedo. Mas eu tenho esses registros muito fortes. E aí, o que acontecia? Eu busquei profissões, busquei na profissão reparar, honrar, equilibrar tudo isso. E óbvio que eu fracassei miseravelmente, né, gente? Então, assim, eu não conseguia ter paz, eu não conseguia ser feliz. Isso começou a afetar a minha saúde. E eu comecei também a ser um incômodo nos lugares que eu frequentava, nos lugares que eu estava, porque eu era diferente, né? Então, o que era ser esse diferente? Eu não era muito conformada, não. Quando eu vi uma coisa, as pessoas, isso é assim porque é assim mesmo, a gente tem que aguentar, a gente tem que aceitar. E se eu via que aquilo ali estava errado, eu me revoltava muito e eu ia atrás da justiça por aquilo ali. Só que aí eu causava um desconforto enorme no grupo, na instituição, enfim. E uma revolta interna muito grande. Porque na minha cabeça de jurista, principalmente, que a minha formação é jurídica, eu pensava assim, se isso aqui é legal, se tem uma lei que protege, que, né, tutela tal coisa, por que estão infringindo e nada acontece? Então, no meu racional, além de estar certa racionalmente, eu estava certa legalmente. Então, algo deveria ser feito a respeito da X questão. Isso não acontecia. Eu acabava levando para casa uma frustração enorme. Não tinha onde guardar tamanha frustração e tamanha... Então, o que eu fazia? Eu tinha crise de ansiedade, lutava contra a obesidade. Até hoje isso acontece ainda, por outras razões e trabalho, porque ninguém também limpa tudo assim. Eu estou no caminho. E eu vi que, gente, isso não pode, tem que ter uma saída na lateral, porque aqui não dá. E aí eu entendi que a busca, que essas compensações, elas não se dão através da matéria, através de forma externa. Elas se dão através do emocional, do energético e da espiritualidade. No campo da ciência, nu e cru, eu sugiro para vocês a leitura dos estudos de Rupert Sheldrake, que tem o site dele, que é o biólogo, né, que estuda sobre os campos morfogenéticos. Ali você vai saber, através da biologia, né, o porquê que a gente tem essa ressonância. O que é uma ressonância com o nosso sistema? Então, o nosso sistema familiar, ele tem uma energia e todos bebem dessa energia, todos fazem parte dessa energia. E quando há uma descompensação, também todos sentem. Então, a pessoa que se trata, a pessoa que se conhece, que expande, ela muda a sua vida, muda a vida de seus antepassados e de seus descendentes ou futuros descendentes. Por quê? Porque ela consegue alinhar, pelo menos naquele recorte,
Porque constelação não é assim, gente. Eu fiz uma constelação e eu constelei minha vida inteira. Não. A gente constela, eu não constelo mais questões, tá? Geralmente eu converso com a pessoa e eu constelo sentimentos, emoções, sensações, desafios. A gente define o que é possível ser trabalhado no campo naquele momento. Mas por que a gente constela, entre aspas, temas? Porque a gente constela um recorte da nossa vida. Então é como se nós tivéssemos a nossa história de vida e daqui a pouco aqui tem um corte, tem algo que sai fora. A gente constela aquilo ali, consegue voltar para o trilho. Daqui a pouco um outro ponto que não tá legal, pum, outro recorte que a gente vai constelar, a linha. E assim a gente segue com mais leveza. O que acontece? Pra gente chegar aqui, muita coisa aconteceu. E aí entra a parte da metafísica, né? Eu tenho uma família que veio antes de mim, essa família tem uma história. E a história dessa família vai muito além da história material. Então é uma história emocional, é uma história energética, é uma história espiritual. Então as famílias se formam também por amor. Muitas se formam por amor, mas a maioria das famílias que estão hoje aqui, das quais a gente faz parte, elas se formam por desafios. Então são pessoas que precisam de alguns desafios relacionais entre si para equilibrar algo que já vem desequilibrado há um bom tempo. O que acontece? Geralmente a gente sofre muito, o primeiro baque que a gente tem é com nossos pais. Então o que acontece? Ou minha mãe ou meu pai tem alguma dor, alguma coisa que não tá legal na vida deles, que eles não conseguiram resolver emocionalmente, porque a vida sempre segue. E ela não segue, a vida ela não para pra olhar se tu tá bem, se tu tá mal, se tu vai resolver alguma questão ou não. Ela segue o seu curso adiante, porque a vida é algo muito maior daquilo que a gente possa, do que a gente possa pensar e valorar. Então ela olha sempre pra frente. A vida não para pra olhar pra trás. Quando a gente vê o nosso pai e a nossa mãe, principalmente com alguma dor ou sofrimento, o que a gente faz? A gente para. E o que é esse parar? Em vez de olhar para a nossa vida e dar seguimento, a gente fica estacionado olhando para a dor deles. Então a gente começa a tentar resolver aquela dor de todo jeito. Então se meu pai e minha mãe tiveram dificuldades no relacionamento, eu vou arrumar um relacionamento conflituoso para que através do meu relacionamento conflituoso eles possam ver o relacionamento deles. E aí você vai dizer, Cíntia, isso não tem nexo. Pois é, gente, mas tem sim. Por quê? Porque o ser humano é um ser social. Então ele funciona através de espelhamento. E nada como um espelhamento familiar para a gente se dar conta das nossas dores. Volta e meia você vai ver, eu fiz igual a minha mãe. Eu critico, mas eu fiz igual ao meu pai. Então ou a gente faz igual ou a gente faz um outro extremo muito sofrido. Meu pai fracassou muito nas finanças. Ou eu fracasso junto, ou eu tenho muito sucesso, um sucesso estrondoso, mas eu não tenho nenhuma vida fora daquilo ali. Então, sempre que você estiver em dor, em sacrifício, em pena, levanta a orelha, porque tem alguma coisa errada. Ao contrário do que a gente pensa e do que algumas religiões nos pregaram também, nós não estamos aqui para sofrer, para purgar, para pagar penitência, não, muito pelo contrário. E por que essa ideia nos foi imposta e a gente comprou tão facilmente? Por causa do nosso amor inocente. Como a gente já tem essa facilidade de pegar as dores dos nossos ancestrais para resolver, a gente achou que isso era uma verdade, comprou e segue arrastando a vida nesse sentido. Então, o que é interessante a gente começar a se dar conta e a saber? Quem veio antes de nós, pais, avós, tios, enfim, são os grandes. Bisavós, trisavós. Por que eles são os grandes? Porque eles vieram antes, eles abriram caminho para a nossa chegada. E esse caminho, ele pode ser, ele é, né, de todas as formas, enfim, emocional, espiritual, energético, material. Então eles chegaram antes e prepararam um terreno. Talvez racionalmente você diga, Cíntia, eu não tenho problema nenhum com isso, pra mim tá tudo bem como tá, eu cuido da minha vida e não tô nem aí pro que já aconteceu lá atrás. Só que isso pode ser o teu racional só falando. Inconscientemente, a gente sempre tá preso em algum lugar lá atrás. Cíntia, como é que eu descubro se eu estou preso ou não? Se tem alguma dor da sua família ou alguma coisa que te incomoda muito. Às vezes eu atendo pessoas assim, Cíntia, eu não admito, o meu tio logrou o meu pai. Pronto, ali ela já tá emaranhada.
ela já tá se vendo no lugar dos avós, lidando com esses filhos dos avós, né, que seria o tio e o pai, já não tá mais olhando para a vida dela e tá dizendo sem saber pro pai: você é incapaz de se cuidar. Eu tenho que cuidar de ti, eu tenho que tomar tuas dores e eu tenho que ir lá enfrentar meu tio. Quando, na verdade, a gente coloca isso num campo e os adultos ficam olhando pro pequeno assim: o que você tá fazendo aqui? Isso aqui não é assunto seu. Filhos que perderam um dos pais muito cedo e tiveram que assumir o papel. E por que eu digo tiveram que? Porque em alguns momentos a gente tem que. Então, assim, o que é esse tem que? Eu perdi minha mãe muito cedo e eu acabei cuidando dos meus irmãos. Sem saber, a gente achou que tinha que. Às vezes, realmente não tinha outra pessoa e eu tive que assumir aquela questão emocional perante os meus irmãos. Mas vocês entendem que isso é fora do lugar? É estar fora do lugar? Então, o que acontece? Vai chegar um momento da sua vida. Eu tenho notado que geralmente esse momento ele pode ter variações, tá? Mas ele acontece muito assim, entre 30 e 45 anos, que a sua alma não aguenta mais. Você não aguenta mais viver aquilo ali. E por que isso emerge nessa fase de maturação da vida da gente? Porque a gente olha e diz assim: não faz sentido, mas a gente não sabe fazer diferente. Então começam a saltar emocionalmente alguns desafios. Ou a gente desponta com alguma doença, emocionalmente a gente se sente muito sensibilizado. Hoje em dia se propagaram, né, as doenças mentais. Então, assim, síndrome do pânico, depressão, insônia pesada, problemas de pele, tristezas do nada. Porque no momento atual você não tem um desafio a enfrentar, mas você vem com a frequência, com a vibração daquele desafio que você já enfrentou lá atrás. Então, por que a constelação familiar ela é tão importante? Porque ela dá lugar ao que foi vivido e te libera para que tu siga uma nova vida daqui para frente. E por que isso nos foi proporcionado? Porque a humanidade está em fase de evolução, cada vez mais rápido, mais frequente. Então, é uma ferramenta que nos ajuda a entender e a liberar essas questões. Atendi essa semana um senhor que me chamou muito a atenção, 67 anos de idade, e eu vou mostrar aqui nas pedras para vocês, mais ou menos, para vocês terem uma ideia do que foi a questão do sistema deles. Esse senhor perdeu a mãe dele partiu, ele tinha entre 10 e 11 anos de idade, tinha mais 5 ou 6 irmãs e um irmão mais velho do que ele. Então ele colocou mais ou menos assim: a mãe, o pai, você vê que até aqui tranquilo. E aí, essa mãe foi embora. Pra ele escolheu essa pedra aqui, enorme. E ele me disse assim: eu não durmo, eu tenho uma tristeza muito grande dentro de mim, tenho conflitos com meu filho, porque esse meu filho ele me vigia, ele não, isso já tá me... E eu moro com meu filho, e eu não dei muito certo com nenhuma outra companheira, porque eu preciso ficar próximo desse filho. Então era um emaranhado muito forte, tá? Aqui ele já se colocou maior do que os pais. Gente, eu tenho, sei lá, várias pedras aqui para as pessoas escolherem. E elas escolhem, o campo é muito forte, elas escolhem justamente as que representam. E trouxe o filho. O filho, ele trouxe essa pedra aqui, maior que ele ainda. E aí nós fomos fazendo movimentos, falas, frases, e ele entendeu que ele estava ocupando um lugar que não era dele. Que lá atrás fez sentido, havia uma lacuna. Então ele assumiu algo, e por isso a gente deve aceitar o nosso passado como pôde ser, como a gente pôde fazer. Mas aqui ele já podia voltar para o lugar dele. Aí ele escolheu essa aqui para substituir. Quando ele troca, ele volta para um tamanho de um adulto ideal, menor em altura do que os pais, ele sente um profundo alívio. E aí esse filho, ele troca por uma bem pequenininha, que agora acho que nem tá aqui, não foi essa, mas eu vou trocar. Quando ele faz esse movimento, o sistema todo se apazigua. É como se uma nuvem negra saísse. E me chamou muito a atenção por ser um homem de mais idade, extremamente sensível, um querido, que super aproveitou a constelação dele, mas ele me dizia assim: eu nunca fiz isso, mas eu nunca tive tanta certeza de que eu deveria fazer. E eu me lembro que na oportunidade eu estava com a agenda um pouco atribulada e eu não conseguia atendê-lo. E no dia do atendimento eu ainda tive um contratempo, eu atrasei em 30 minutos o atendimento dele,
mas ele veio buscando algo que ele tinha certeza de que ele iria encontrar. Então o sistema ele atua a teu favor quando tu te move para uma solução também. A partir do momento que ele se colocou como pequeno diante dos pais e o filho diante dele, a força começou a fluir de forma correta pelo sistema. Então cada um pode ficar com o que é seu. Então o que acontece? Aqui foi um exemplo bem básico entre pais e filhos que se propagou até uma outra geração, né? Até a terceira geração. Então vejam vocês que às vezes é relacionado com os avós. A minha avó teve uma vida difícil em relacionamento matrimonial e hoje eu vivo um relacionamento que hoje em dia a gente chama de abusivo, né? Que são os rótulos aí que a sociedade dá, que a gente utiliza para ficar de mais fácil entendimento, mas a gente sabe que nunca é uma coisa só, né? A gente tem muita coisa envolvida. Os sistemas, os relacionamentos, eles são casamentos entre sistemas. Então, o que eu preciso reparar no meu sistema e o que o outro precisa reparar no dele, a gente se une para viver esses desafios. Então, eu tô honrando a minha avó naquela dor. O que acontece, tá, gente? Sempre que a gente honra um ancestral na dor, ao contrário do que a gente pensa, eles não estão felizes com isso. Eles sentem uma dor profunda, uma tristeza profunda, porque é como se dissessem assim: eu já paguei o preço, você não precisa dar continuidade a isso. Você vai me honrar fazendo diferente. Você vai me honrar tendo sucesso, você vai me honrar tendo um relacionamento respeitoso. Você vai me honrar cuidando de você, só de você, se cuidando um pouquinho mais a partir de agora. E as pessoas não conseguem ter esse entendimento racional e se revoltam. Então, algumas pessoas não sabem, são aquelas que estão lidando com questões a trancos e barrancos, mas ela não tem essa raiva, né? E outras já têm esse desafio mais forte de não aceitação, que é quando a gente olha para o destino do nosso pai, da nossa mãe, dos nossos avós e diz assim: eu não aceito. Tem um exemplo de um senhor que ele descende de escravos e ele não aceitou que a avó foi uma escrava, a avó foi liberta, né? Mas ela foi escrava, cativa mesmo. E isso para ele é uma dor muito grande, ele não aceita. E hoje ele é uma pessoa super bem sucedida, um engenheiro, respeitado na área dele de trabalho, enfim. Mas ele tem uma coisa muito forte com essa não aceitação do destino da avó. Ele diz assim: eu não aceito que tenha sido dessa forma. E o que estava acontecendo, né? Estava impedindo ele de tocar adiante uma empresa de construção. Cíntia, por quê? Né? Que cada caso é um caso, enfim. Mas o que acontecia naquilo ali? Como ele estava pegando a dor da avó, ele não se sentia digno. Então ele achava que todos os lugares em que ele chegava para fazer um negócio, ele era apontado, ele era excluído. E aí, por que ele era excluído e realmente era apontado até às vezes? Não era só uma impressão. Porque ele não aceitava, então ele tinha que fazer igual. Ele tomava atitudes, às vezes, né, provocava energeticamente uma reação das pessoas para se colocar naquela condição difícil que a avó viveu lá no passado. Então, a gente tomar consciência de que devemos deixar com os nossos antepassados o que foi deles é algo que deve ser feito com muito amor e muita profundidade, porque também não adianta eu dizer assim: o que é deles e daqui pra frente tudo bem. Não, gente, você tem que sentir. Por que tem gente que diz: constelação não funciona, constelação é balela, isso aí é conversa, porque as pessoas não querem sentir. E por que as pessoas não querem sentir? Porque elas têm medo do que elas sentem. Porque elas têm medo de se sentirem frágeis, vulneráveis, porque têm medo de não saber lidar com suas emoções, porque têm medo de reviver essas dores do passado. Então, o que acontece? A gente fica circulando na dor conhecida, com medo de acessar, reformular aquilo ali dentro da gente e recomeçar. Porque se eu for recomeçar, eu tô indo pro desconhecido. Isso aqui é ruim que eu tenho, mas é seguro. Por que muitos pais hoje ficam, principalmente com essa nova geração, atordoados com a questão profissional dos filhos? Hoje em dia nós temos muitas profissões, inclusive a de constelador, né? E eu passei por isso com a minha família também, que não são tradicionais. E daqui pra frente, cada vez mais profissões não tradicionais vão acontecer.
Então tem muita gente no digital, hoje em dia nós temos crianças aí fazendo muito dinheiro no digital com coisas que os pais não sabem. Ó, ele mexe no computador aí e ele ganha dinheiro com isso. Esses dias eu atendi uma senhora, uma querida, que ela tinha essa questão com o neto. Ela foi bancária durante muitos anos, teve uma filha só e essa filha teve um filho só, que é o neto. Então, na cabeça dela, ela tinha tudo pronto para aquele neto ali. E o neto simplesmente termina o ensino médio e diz assim, não quero fazer faculdade, eu vou trabalhar com digital e tal. E ela chegou até mim extremamente preocupada, porque assim, é um desconhecido. E o que esse rapaz estava fazendo? Ele estava honrando o sistema pelo amor. Ele estava fazendo o que é certo. Ele estava tomando atitudes pela alma dele, agindo através daquilo que ele gostaria de fazer. Então ele não estava se drogando, não estava loucão, ele não estava vivendo das coisas que a terra dá do nada, pedindo dinheiro toda hora. Não, ele só decidiu viver o destino dele, que é um pouquinho diferente. E essa avó, também um pouquinho a mãe, mas principalmente a avó, estava com uma dificuldade enorme de aceitar. Porque ela tinha projetado toda a vida daquela pessoa. Então, assim, a gente tem que ver onde a gente está preso de duas formas, tá? Quando a gente está obedecendo demais os pais, os avós, os tios até na infância, como criança ainda, mesmo depois de adulto. Eu não posso fazer diferente porque eu vou desapontar. E aí a gente tem que pagar o preço de crescer e desapontá-los pelo positivo, né? Assumindo as nossas questões. Ou a gente faz isso, a gente não aceita o destino deles lá atrás. Não aceita o que sofreram, não aceita as injustiças e segue propagando coisas que deveriam ficar lá atrás, deveriam ficar com eles, porque eles já pagaram o preço. E a gente está aqui justamente para fazer diferente. Porque a nossa vitória é a vitória do nosso sistema. E a nossa derrota também é a derrota do nosso sistema. Então, quem vem depois, entre aspas, né? Porque cada caso é um caso, tem a obrigação de ser mais feliz, saudável, coerente, tranquilo, caminhar com leveza do que quem veio antes. Quem veio antes sempre enfrentou um pouquinho mais de problema. E a gente só honra eles sendo feliz, vivendo com leveza. Então você pense em você. Agora mesmo eu atendo, hoje presencialmente, uma região de colonização italiana. Então o que acontece? Se você chegar aqui no interior da cidade, em algumas propriedades, nós temos taipas feitas de pedra. Então são recortes de basalto que foram empilhadas um a um e são construções, sei lá, mais que centenárias, bicentenárias, enfim. São coisas que hoje vai a Cíntia lá construir uma taipa para ver se ela... menos de 2 horas de serviço, tá descadeirada, tá com calo na mão, tá toda detonada, né? E aí o que acontece? O que eu noto muito em atendimentos aqui? Muitas das pessoas que chegam para mim, elas não conseguem gozar de uma vida mais tranquila. Então são pessoas que trabalham demais e elas não se dão o direito de gozar de algumas facilidades da vida moderna. Então eu não viajo tanto, porque... mas por quê? Mas você tem condições, você... Não, mas é tudo muito... Por quê? Porque é um sentimento de traição daquele ancestral. Pô, meu ancestral carregou pedra na mão, no meio de um morro, sem trator na época, sabe-se lá se tinha cavalo para tracionar alguma coisa naquilo ali. E eu agora vou sentar num restaurante legal, com ar-condicionado no domingo, e vou fazer uma refeição que a sociedade julga cara, mesmo tendo condições. Não vou fazer isso. Porque imagina o que meu nono ia pensar, o que a nona ia pensar, o que meus avós iam pensar. Às vezes até o que meus pais, né? Isso não é legal. E às vezes os pais me dizem, não, você não pode fazer isso aí, já é demais. Claro que eu tô dando um exemplo, né, gente, bem... E aí o que acontece? De repente tá aquele... Aí você imagina aquele nono lá, aquele italiano lá sentado na taipa olhando assim, mas que porcaria, hein? Quisera eu ter essa possibilidade, você tem e você não faz, porque você tá me honrando, você acha que... Aí o que eles têm vontade de dizer? Pega a pedra e vem carregar então, porque se é isso que você quer, não adiantou nada o meu esforço. Não adiantou eu carregar a pedra embaixo do sol, só com as mãos, porque você não se dá o direito de ter um jantar diferente de vez em quando, porque você acha que você vai estar me desrespeitando fazendo isso. Então, na verdade, a gente precisa equilibrar essa honra, né? Trocar essa honra por algo bom. Fazer algo de bom com a vida, ser feliz e saudável em honra aos nossos ancestrais.
Porque senão a gente pega coisa, gente, que não é nossa, e o pior do que pegar o que não é nosso é não ter força para resolver aquilo ali, porque algo lá de trás já passou. A gente não tem força para mudar. Às vezes, em alguns casos raros, há pais, avós que olham para aquela pessoa no campo como se realmente estivessem pedindo ajuda, sem entender. É mais difícil, mas também acontece de alguns representantes olharem assim e não entendo, me ajuda. E aí tem uma frase que é muito liberadora, que é assim: uma dor só basta. Fazer igual a você não muda o que você viveu, mas me impede de viver melhor. Na hora aquele nó é dissolvido e cada um assume o seu lugar, a sua postura, e você pode se empoderar com aquela força daquele ancestral. O fluxo vital, de energia vital, flui daquele ancestral para você. Porque você diz, às vezes você diz mesmo, eu sinto muito tudo que você sofreu, foi muito difícil para você. Às vezes nós temos avós que antigamente, gente, tinham 11, 12 filhos. Pensem para uma mulher o que é ter 12, 13 filhos, 12. Hoje em dia as mulheres modernas, meu Deus, né? É uma coisa impensável para nós. E elas tiveram e deram conta do jeito delas, como foi possível para elas. E aí o que acontece? Hoje às vezes eu atendo mulheres com pânico de engravidar. Não, eu não posso ter filho. Ou eu quero e não consigo. Quero muito, mas não consigo. Sou saudável e não consigo. Aí o que você vai ver lá atrás? Tem alguém olhando para trás e olhando para aquela dor. Então eu não vou ter, porque isso é um desaforo, né? Eu posso escolher não ter. Como é que eu vou ter se você não queria mais, você não dava mais, né? Você não... Ou eu olho e digo assim, muito pesado isso aí, eu não vou ter não. Mesmo querendo. Por quê? Quem é leal, gente? Quem é que obedece? Quem é que... Eu brinco, né? Quem é que deita na BR pelo ancestral? São as crianças. Porque a criança, ela tem um amor muito puro, um amor muito genuíno. Ela não tem um raciocínio lógico apurado, ela não tem maturidade emocional. Então, o que acontece? Ela simplesmente sente, ela vê aquela vibração, por mais que os pais, os avós não tenham dito nada, ou que ela não tenha convivido, porque nós somos energia, somos vibração. Então, o nosso campo eletromagnético está sempre vibrando e captando. E ela diz assim, por amor a você, eu faço igual. Ou eu me impeço de fazer aquilo que te doeu. E aí isso segue conosco na vida até que chega um ponto crucial em que chega a hora de você dar um passo adiante naquilo que você estava vivendo e você não consegue. Porque a criança te puxa. Então é como se você quisesse ir e aqui tem um fio. E essa criança puxa esse fio e você paralisa. E aí você não entende. E aí, por que não entende? Por que a dor é maior ainda e tal? Porque a gente tem uma desconexão muito grande com a nossa história, com as nossas emoções, com os nossos sentimentos. A gente não assume o que a gente sente. E aí entra uma questão de sombras muito grande. O que é sombra? Tudo que eu não quero ver e não quero lidar. Tudo que eu julgo, tudo que eu aponto. Tudo que me incomoda profundamente. E aí eu acabo repetindo, ou vendo um filho, um irmão repetir, ou tendo amigos que estão passando por situações que me incomodam profundamente. Então eu sempre digo para as pessoas, se tem algo que te incomodou, vai olhar. Porque aquilo ali tem algum pontinho no teu círculo, do teu sistema, que travou ali e você precisa mexer para que a vida flua de forma mais tranquila. Então quem veio antes, gente, é sempre maior. Cíntia, entre irmãos. Entre irmãos não há hierarquia, mas há precedência. Cada um cumpre um papel, tá? Geralmente o mais velho ele se ferra um pouquinho mais em algumas questões emocionais, porque ele foi o primeiro a passar a sacolinha aquela do por amor a você eu faço igual, tá? A maioria dos casos de conflito entre irmãos é quando um dos irmãos assume o lugar de um dos pais. Então aquele irmão vai lá, toma as dores do pai ou da mãe e se coloca no lugar do outro. Então, perante os irmãos, ele está agindo como o maior. E aí desequilibra a relação entre irmãos, porque irmãos são iguais, foram feitos para serem felizes e brincar e trocar entre eles, e não para resolver pendengas, principalmente as pendengas de casal, de pai e mãe. E
Cíntia, no que isso ajuda o restante da vida? O que isso aí tem a ver com espiritualidade, que tu sempre fala? O que isso aí tem a ver? Gente, é muito complicado trazer numa live um conhecimento tão profundo, tá? Mas, por exemplo, até a nível religioso, né? O que aconteceu? Os descendentes, as religiões abraânicas, por exemplo, né? Os descendentes de Abraão fundaram o cristianismo, o islamismo e o judaísmo. A gente remonta lá para a história de Caim e Abel, a todas as brigas que foram tendo nos sistemas e os desequilíbrios que foram se formando. E aí foi o início da propagação também de diferentes religiões. Então, se você for parar para pensar a nível histórico, a nossa vida pessoal ela está totalmente interligada com essa questão sistêmica. Todos os amores, os sucessos e principalmente todas as dores, desafios e insucessos. Quando alguém sai do seu lugar, pronto. Estamos ferrados. Lembra da questão que a Sara não podia ter filhos e que sempre havia uma promessa que a Sara teria filhos e tal? Mas antes do filho que ele teve com a Sara, o que aconteceu? Ele teve um outro filho, né? E aí depois, com o passar do tempo, ele expulsou essa mãe e esse filho para o deserto. E ali houve uma cisão. Esse filho tomou as dores da mãe e houve um desequilíbrio. Ali começou o grande desequilíbrio, digamos, da era cristã e em termos familiares. Que a gente tem registro, né? Se eu for associar uma coisa bíblica, enfim. Mas por que eu coloco isso para vocês? Para vocês verem como é uma coisa muito antiga, que rege a nossa vida, que rege o nosso sistema e a gente acaba não sabendo como lidar. Cíntia, o que eu faço? Deixa com teus pais o que é deles. Deixa com teus avós o que é deles. Fica com o pai e a mãe, deixa as histórias do homem e da mulher com o homem e a mulher. Não existe vítima, não existe coitadinho. Eu sempre repito, eu vou sempre repetir, porque para mim é um exemplo bárbaro que o L. Couto nos dá, né? Do vaso chinês. Por que algumas famílias, aquele amor, todo mundo se dá bem? Você nunca olhou para uma família e disse assim, como eles são felizes, como eles são unidos, eu queria que a minha família fosse assim também. Às vezes aquela família se formou realmente por laços de amizade genuínos, por laços de amor, eles conseguiram alcançar aquela frequência. A maioria das famílias, quando se une, é o que, gente? É perrengue. Se amam muito, sim, mas é tiro, porrada e bomba. É um julgando o outro, um cuidando do trabalho do outro. Um se associa com a mãe, o outro se associa com o pai. Aí os pais que brigam com os tios e você que toma as dores ou dos pais ou dos tios. Como que eu resolvo tudo isso? Ficando no meu lugar. Gente, se eu saio do meu lugar, o que acontece? Eu atraio amizades, que eu vou viver essas questões. Então tem aquela pessoa, como eu sou... Às vezes eu atendo mulheres, eu sou a mãe do meu grupo de amigas. Eu, que ótimo, né? Só que não. Ou então aquele cara que no grupo de amigos é sempre ele que dá o conselho. Às vezes ele é até bem sucedido financeiramente, então é ele que vai lá e banca e financia os amigos e tal. Mas, gente, tem um desequilíbrio ali. E isso vai no trabalho. Cara, não dá. Os meus chefes me olham assim e... Tempos atendi um engenheiro químico, cara legal pra caramba, muito gente boa. E ele, primeira vez também, gente, um homem altão, assim, 2 metros de altura, entrou aqui no meu espaço, sentou, né, e eu fiquei olhando pra ele, assim, ele disse, eu preciso ser sincero contigo. Aí eu brinquei com ele, disse, olha, pra advogado, terapeuta e contador não se mente. Eu sou técnica em contabilidade, fiz OAB e eu trabalho com terapia hoje. Então, assim... E ele disse assim, Cíntia, cada lugar que eu chego, eu sou super bem sucedido, eu faço bons projetos, as pessoas gostam de mim e eu começo a ascender na carreira dentro daquela empresa. Chega um momento que algum chefe implica comigo, sem eu fazer nada. Eu respirei no ambiente, ele me vê como uma ameaça e é uma cisão. E aí eu, já conhecendo esse lugar, né, perguntei pra ele, certo, e como é que é a tua relação com teu pai? E aí ele disse, não é boa. Ele veio fugindo dos conflitos pro sul, ele não é daqui do Rio Grande do Sul, fugindo dos embates da mãe e do pai dele. Então o que acontece? Essa mãe negou acesso a esse filho ao pai. Então a energia dele é extremamente carente de pai e também de embate com o pai.
E aí quem tem problemas com o pai, de não acesso ao pai, vai ter sempre problemas com figuras de autoridade, inclusive chefias. Esses dias eu até fiz um vídeo, postei aqui, e uma mãe se ofendeu e disse assim, mas eu criei meu filho sozinha, meu filho é maravilhoso, é bem sucedido, nananana. E eu, toquei na sombra dessa mulher, né? Eu botei um pano quente e tal. E ela comentou mais alguma coisa, eu continuo não concordando. Eu disse, tudo bem, eu dei uma olhada no perfil dela. Talvez esse filho seja realmente super bem sucedido. Mas ele seguiu a profissão dela e trabalha com ela. O dia que essa mãe faltar para esse rapaz, como é que vai ser? Então, gente, a gente precisa também, né, enquanto mãe, enquanto pai, dar um lugar para a mãe e para o pai dos filhos no coração. Não para o homem e para a mulher, mas para a mãe e para o pai. Resumo da história, ele diz que mal conseguia falar com o pai, inclusive por telefone, porque a mãe dele pegava o telefone justamente para falar mal do pai. Então, teu pai hoje fez isso e aquilo, e ele não conseguia falar com o pai, dizer como é que tu tá e tal. Eles começavam uma conversa e ela já cortava, porque é um hábito, né, gente? São anos fazendo isso. Esse homem devia ter um pouco mais velho que eu, sei lá, seus 47 por aí. E foi muito engraçado. Ele disse assim, eu vou mudar minha postura e eu te dou um retorno e tal. E ele disse que a próxima vez que ele ligou, me retornou e disse assim, eu tô muito melhor, tô muito mais leve. Foi dado um lugar pra esse pai, foi feito falas sistêmicas, né, dele com a mãe. E ele disse que ligou, foi falar com o pai, a mãe se meteu pra falar, disse que ele disse aquela frase icônica, mãe é meu pai. E aí, assim, as coisas foram... E agora ele conseguiu ajustar a questão com o pai no coração e de ter mais acesso a esse pai. E disse que na empresa as coisas serenaram, que tá tudo certo, que ele foi promovido e que tá se relacionando bem com outro colega dele de cargo, né? Com o chefe imediato dele e tal. Então olhe pra tudo que é repetitivo na sua vida. Cíntia, e se for o contrário? E se não aceitar a minha mãe? Se eu não aceito a minha mãe, eu tenho problemas em tudo que é relacionado ao feminino, ao acolhimento. Então, é bem complicado os meus relacionamentos, a minha forma de me relacionar com o mundo, mas em termos mais afetivos mesmo, de acolhimento, de cuidado. E aí você vai propagando, porque o que acontece? Geralmente, gente, tem um efeito cascata, tá? É muito raro de não ter. Então, o pai teve problema com o avô teve problemas com o bisavô e vem vindo de geração em geração. Cíntia, como é que eu vou resolver tudo isso dentro de mim e tal? Se dando por ciente, gente, entendendo. Tá com um desafio que tá se repetindo, tu tem alguma emoção desafiadora com relação a algum ancestral teu, seja ele qual for, para e pensa por quê. Dá um lugar para isso e começa a mudar a tua postura. Volta pro teu lugar. Tenta não julgar, olha de fora. Quando a gente é criança, é adolescente, é muito difícil fazer isso, tá? Depois que a gente cresce, fica um pouquinho mais fácil. Tem gente que não consegue? Tem, gente, porque tem gente que não aceita. Tem gente que diz pra mim, não aceito e eu não quero saber. E aí, o que você faz? Tranquilo, é no tempo dela. Aí entra essa outra parte metafísica, né? Deus, o universo, tem o tempo todo, tem a eternidade toda. Só que aí você vem e sofre. Vem e sofre de novo e de novo. Ai, meu Deus, por que eu tô sofrendo? Esperneia. De novo, mais uma vez. Hoje ainda eu conversava com uma amiga bem próxima que o mais difícil para nós seres humanos ainda é tomar atitudes, adotar posturas coerentes. Porque muitos de nós nem sabem disso tudo, tá? Não tem acesso a essa informação, uma coisa que tá apagada no seu inconsciente e vai levando a vida. Boa parte de nós que está acessando essas informações, acessa, olha e chuta para escanteio. Então, a partir do momento que a gente sabe, a gente precisa fazer algo com aquilo que a gente sabe. E depois que tu começa a fazer, por mais que seja um pouquinho desafiador no início, tu começa a ver retorno, tu começa a ter leveza, tu começa a te sentir tão bem, que tu vê que vale muito, tu começa a propagar e tua vida só melhora. Sem paz, gente, é muito difícil. A gente está vivendo um momento ímpar na humanidade. E muito já foi tentado, principalmente a níveis religiosos, de uma pacificação mundial, uma pacificação universal. E isso também era algo que eu buscava inconscientemente através das minhas outras profissões.
E o que eu entendi para mim hoje é uma verdade incontestável. A paz, a harmonia, o sucesso, a serenidade, o estado de paz, ele só vai ser alcançado a nível coletivo quando a gente alcançá-lo a nível individual. E o primeiro passo para fazer isso é assumir os nossos desafios. Para a gente ter solução em algo na nossa vida, é preciso olhar para o problema. Ninguém resolve um problema sem olhar para ele. Depois que você olhou e identificou o problema, aí sim você vai olhar para a solução. Mas não é assim, eu tenho um mal-estar. Aí o que eu faço? Eu vou lá e tomo um analgésico. Tô com uma dor de cabeça, eu tomo um analgésico. Tomo um analgésico, tomo um analgésico. Beleza, eu tô com dor de cabeça 2 meses reiterado. Será que eu devo continuar tomando analgésico ou eu devo investigar e ver o que é? Fazer algum exame, ver se eu não preciso de uma medicação mais ajustada? Se eu tenho uma carência, um problema emocional, por que não olhar para isso? As nossas carências que nos levam a quebrar a hierarquia são sempre de ordem infantil, gente. Ou porque a gente se recusa a crescer, ou porque a gente não olha para nossas emoções que a gente teve lá na infância, para os nossos desafios. Foi muito difícil, muito doloroso e a gente não quer olhar. Então eu sempre digo para a pessoa, às vezes vai te doer olhar mais uma vez, mas você vai olhar uma vez e não vai doer mais. Você vai olhar uma vez e vai resolver. E essa questão de saber o seu lugar é para tudo na vida. Como terapeuta, que eu até tirei esse nome, né, mas é impossível não identificar de uma outra forma, mas eu digo facilitadora de consciência, né? Meu trabalho é facilitar o pensamento da pessoa para que ela consiga tomar novas atitudes a partir daquela reflexão que ela vai fazer, independentemente daquilo que eu trouxer para ela. Até porque cada um lê de uma forma diferente um do outro, né? Mas o que acontece? Essa semana, por exemplo, eu atendi um rapaz, fiz um atendimento e ele me procurou 2 vezes durante a semana para que eu desse uma resposta decisiva na vida dele. E aí eu brinquei com ele, eu disse assim, cara, eu consigo te ajudar a pensar, mas eu não posso te fazer crescer. Tu vai ter que sentar com a tua criança, ter uma conversa e tu vai ter que tomar uma decisão. Como tu já é adulto, já tá com 40 e poucos, eu acho que fica claro quem é que tem que decidir, né? Então, por que eu tô contando isso pra vocês? Porque a gente precisa sair desse lugar de vítima que precisa ser salva por alguém. A gente precisa entender que nós temos que nos salvar. Dar o poder de decisão da tua vida na mão de qualquer outra pessoa, seja ela profissional de qualquer área que for, gente, é um risco muito grande, é uma carência muito grande, porque por mais que a pessoa te traga alguma solução momentânea, ela não faz parte do teu campo energético, ela não faz parte do teu sistema, ela não tá, e se ela fizer, ainda assim ela não tá no teu lugar, ela não tem a tua percepção. Então mais tarde tu vai cobrar ela de alguma forma, porque nunca vai ser na medida que tu precisa, sempre vai ser além ou aquém. Então, estar no seu lugar também te dá poder para que tu tome posse da tua vida. E aí você tem um ponto de força, você vai arcar com as suas consequências, com seu sim, com seu não, com seu talvez, mas é sua história com você mesma. Ninguém no mundo vai te dar mais amor, cuidado, carinho, consideração do que tu mesma. Ai, Cíntia, nem meu pai, minha mãe e Deus. Sim, nós somos centelha divina, né? Mas assim, não. Porque por mais que teus pais te conheçam, teus avós te conheçam, as tuas necessidades intrínsecas são só tuas. Se às vezes é difícil para te identificar, tu imagina para eles. Imagina pro teu parceiro, pra tua parceira, que a gente simplesmente espelha o relacionamento dos pais no nosso relacionamento, ou espelha as necessidades da nossa criança interior no nosso relacionamento. Então é impossível, gente. E o começo para tudo é, eu quero crescer, eu vou crescer e eu vou respeitar a hierarquia, eu vou respeitar o meu lugar. Eu vou sim procurar pessoas, terapeutas, profissionais de outras áreas para me orientar, para trocar uma ideia. Eu não entendo nada de engenharia, gente. Se eu tiver que construir uma casa, eu vou ter que chamar um engenheiro para fazer o projeto. Mas é minha casa. Eu preciso escolher onde vai ficar o quarto, o banheiro, a cozinha, qual sistema eu vou implantar.
Vocês entendem o que eu quero trazer para vocês aqui? Porque essa questão, gente, de querer salvamento é muito perigosa. Muito, 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 muito perigosa. Eu, como tenho, assim, ó, trabalhado essa questão muito profundamente, tem sido um desafio. Porque as pessoas vêm até você pedindo socorro, né, como uma forma de... E aí a gente é o quê? O nosso ego é terrível, ele é impelido em dar uma resposta, em dar uma solução. E aí você tira completamente a força da pessoa. E por que essa pessoa tá sem força? Porque ela não respeita o seu eu. Ela não respeita a hierarquia. Porque vocês entendem que se eu acho que o mundo me deve algo ainda, eu ainda tô cobrando, na infância, cobrando algo dos meus pais? Às vezes os meus pais ainda estão na infância, cobrando algo dos meus avós. É normal que a gente desencarne, faça a passagem, morra, né, pra deixar bem claro, sem se dar conta disso tudo. Só que aí vocês entendem que é um desperdício de vida, de tempo, de energia enorme, que a gente não tá aqui pra isso. E aí entra todas as questões das religiões. Cíntia, você tem religião hoje? Não, não tenho, gente. Por quê? Um dos porquês é essa questão da dominação, que contradiz as próprias escrituras que determinadas religiões pregam. Se fomos feitos à imagem e semelhança e somos uma centelha divina, por que a gente tem que esperar alguém nos salvar? Por que a gente não pode evoluir lá e fazer o que precisa ser feito com a gente mesmo? Por que para ser bom eu preciso que me digam o que eu tenho que fazer? Será que eu não tenho condições de ler, aprender, aplicar a ética, valores, resultados? Será que eu não posso crescer e deixar de ser invejoso e cobiçar o que é do outro, porque eu não sei o que eu tô cobiçando? Será que eu não consigo sair do meu lugar de fraquinho, de coitadinho, e dar jeito na minha vida, fazer o que eu posso com o que eu tenho? É difícil, gente, é difícil. Hoje em dia, cada vez mais, a gente vê aí na internet o tempo todo. É muita oferta de tudo. Você entra no Instagram mesmo, é todo mundo rico, lindo, maravilhoso. Agora no verão, gente, eu recebi gente pra se tratar, porque, Cíntia, eu acho que eu nunca vou ser feliz, porque eu nunca vou ter as férias perfeitas. E eu disse, gente, o que é férias perfeitas, né? O que seria? Porque pra cada um é uma coisa, né? Eu tenho a minha idealização e ainda não tive as férias perfeitas, né? Mas aí eu fui ver, tá tudo tão externo, né? O buraco no coração do homem, o buraco no emocional das pessoas tá cada vez maior e mais escuro. E é um lugar que a gente tem que entrar, catalogar as necessidades, ver o que é real, o que é imaginário, o que é idealização, para que a gente tenha força para viver, para construir uma vida que seja boa pra gente, em todos os sentidos. E a gente cada vez mais foge disso. Por quê? Porque é muito externo, gente. É muita voz, é muito... Eu espero alguém, a massa espera que alguém direcione. É como eu disse, as trocas são muito válidas, são saudáveis, são necessárias, mas a gente precisa tomar as rédeas da nossa vida na nossa mão. E uma das formas de fazer isso é honrando os nossos ancestrais, respeitando que eles vieram antes, respeitando o preço que eles pagaram para que a gente chegasse até aqui, mas cuidando da nossa própria vida, das nossas próprias emoções e energia, se responsabilizando pela nossa contribuição no meio que a gente frequenta, no que a gente vive, sendo leais, sinceros com a gente mesmo. Então, quem é você sem o seu sistema? Se o seu pai e a sua mãe não tivessem dando opinião na sua vida, se seus avós não tivessem uma empresa familiar onde você está trabalhando hoje, o que você faria? E tudo bem trabalhar na empresa da família, gente, mas você está feliz? Você consegue imprimir ali sua marca também? Porque às vezes tem gente que é um apagado na vida. E aí tem pais, mães que vão viver 90, 100 anos. Aí você tá com 70, 80, você fez o que os seus pais fizeram. Beleza, você sobreviveu, você às vezes tem família, mas você é uma pessoa... Você apagou a sua luz. Aí é ranzinza, depressivo, vive medicado. Então a gente precisa se questionar muita coisa. Questionar primeiro sobre a gente, o que a gente está cobrando da gente, como a gente é, como a gente gostaria de ser.
Por que a gente não consegue fazer determinados movimentos? Por que a gente faz outros? É muito sobre você. Depois você consegue olhar. Cintia, eu tenho filhos, como é que eu faço? Ótimo, olhe pra você primeiro. Olhando pra você, você vai conseguir olhar pros seus filhos, você vai conseguir ajudar da melhor forma possível. E a melhor forma de ajuda é respeito e soltura. Porque chega uma hora, gente, que cada um tá aqui pra viver a sua essência, pra fazer o seu movimento. Sim, tem coisas que a gente precisa compartilhar, sim. Cíntia, qual o limite? Quando é que eu sei que eu tenho que compartilhar? Quando é que eu sei que eu tenho que soltar? Gente, a partir do momento que você detectou uma coisa, que ela veio pra ti de forma muito clara, é porque é o momento de trabalhar aquilo ali e soltar. Às vezes você viveu numa posição, como eu disse, pessoas que perderam os pais e sustentaram, cuidaram dos irmãos. Ótimo, foi necessário até os 20 anos daqueles irmãos, você estava ali, você se doou, você terminou aquilo ali, por que eu vou ficar em cima desses adultos até eles fazerem 50, 60? Quando é que eu vou viver a minha vida? Até porque quando essas pessoas criarem asas e voarem, sobra o que pra você? Quem você é se você não tá cuidando da vida dos outros? Nem dos seus antepassados e nem dos seus descendentes. Porque muitos de nós não vive a própria vida. E nem se dá conta. E às vezes tudo bem. Aí entra essa questão metafísica, né? A pessoa vem porque ela tem dívidas kármicas adquiridas com aquela família ali também e tal. Mas não é eterno, não é pra sempre, não é a vida inteira. Se deu conta, te incomodou, tá na hora de soltar, tá na hora de abrir, é permitido, o universo deseja isso, Deus quer isso de ti pra que tu evolua. É como se tu tivesse um boleto. Vence dia 30 de janeiro de 2025. Chegou 30 de janeiro de 2025, ou tu tá liberto, ou tu tá arrumando mais encrenca pra ti no futuro. Como é que eu sei as datas de vencimento dos meus boletos? Te observa. Se tá pesando, tá te fazendo mal. Eu te pergunto, é meu? Isso aí tem a ver comigo? Briga dos pais com os tios, gente, não é nosso. Briga dos pais, não é nosso. Relacionamento dos filhos, não é nosso. Questões profissionais, não é nosso. Mas vive na minha casa, come do meu pão. Ok, mãezinha, ok, paizinho. Tem quantos anos? Tem 28. Que troca doentia, né? Às vezes, gente, eu atendo pais que dizem assim, não sei o que fazer. Eu já dei de tudo para aquele filho, para aquela filha, e ele não deslancha, ela não deslancha, não sai de casa. Aí você abre um campo, você tá vendo ali o pai e a mãe com a criança interior prendendo aquele filho. Como se dissesse pro filho, se você for, você tá me abandonando. Por quê? Porque teve problemas com seus pais também. Não aceita os próprios pais. Aí quer que os filhos sejam seus pais. E é impossível, gente. Esse papel é impossível. É o pior papel a ser exercido por um ser humano na face da Terra. Quando você estiver preocupado com seu pai, com a sua mãe adulta, sobre o que ele fuma, bebe, sobre se ele se trata ou não, e essa pessoa é sã de mente, ela tem sanidade, ela está em pleno gozo das faculdades mentais dela, imagine os seus avós atrás deles e diga, imagina você dizendo para os seus avós, vocês não cuidaram direito, eu cuido melhor. Imagina dizendo isso e sente no corpo, veja como é que tu te sente, veja se tu vai te sentir bem dizendo isso. Ali você vai ter na hora uma energia muito forte que vai te dizer muita coisa. A teu respeito, a respeito da história desses teus ancestrais e do tamanho da tua arrogância. Porque tem um amor que adoece e um amor que cura. Então a gente precisa deixar as pessoas viverem os processos delas também, ainda que a gente as ame. Principalmente os pais e os filhos. Que geralmente os avós a gente não tenta salvar muito não, mas aí a gente julga. Com os avós é diferente. Pô, podia ter feito diferente, olha o meu avô fazia isso, aquilo pra minha avó, tu não vai falar pra ele, não julga. Você não sabe a dor da alma da pessoa que leva ela a fazer determinadas coisas.
Esses dias publicaram na internet uma brincadeira que fizeram. Eles dariam um prêmio para uma criança se ela contasse algum segredo. E aí chegaram no menininho e disseram, a gente vai te dar um prêmio e tal se tu contar algum segredo. E ele fala assim no microfone, eu vi meu pai beijando a minha madrinha. Sem saber, naquele exato momento, na inocência, aquela criança saiu do lugar dela. Ela se colocou maior do que o pai, eu sei algo que tu fez e que não deve, e se colocou também ou aliado do pai ou aliado da mãe. Então ali naquele instante, ela, sem saber, ela criou um desequilíbrio ali, um desconforto. Ela vai seguir com isso até ela se colocar numa situação parecida ou muito diferente, mas que vai doer nela também. E aí quando chegar a idade certa, ela vai ter que ressignificar aquilo ali. Lembra quando os nossos pais diziam, vocês que são mais antiguinhos que nem eu, vocês devem ter ouvido assim, não te mete em assunto de adulto. Quando os adultos falam, a criança fica quieta. Que hoje em dia, né, pra psicologia, meu Deus, a criança tem que se expressar, a criança tem que participar de tudo. Gente, nem de tudo, nem sempre. Então tem coisas que são dos adultos mesmo, são dos grandes. E enquanto você é criança, ou se você não tem a ver com aquilo ali, você sai fora. Teve uma constelação minha, pessoal, em que havia um segredo entre os sistemas, entre a família do lado da minha mãe e a família do lado do meu pai. E eu paguei um preço pela existência desse segredo e por esses emaranhamentos, tanto de um lado quanto de outro. E aí chegou o momento que a consteladora configurou ali, eles todos reunidos e eu um pouquinho afastada. Eu configurei assim, né? Eles reunidos com o segredo deles ali, eu um pouco afastada. Hoje já sabendo de tudo e tal. E ela me disse assim, Cíntia, mas tu te excluiu e tal. E na hora eu disse pra colega assim, disse, não, eu estou no meu lugar. Aquilo ali é deles. Claro que tem coisas que eu ainda não sei, mas a essência do que seria, infelizmente, eu descobri de uma forma não muito legal, honrando, tá? Mas naquele momento eu disse, não, aquilo ali é deles, é só deles. Eu não tenho que ir atrás, não tenho que saber mais. Então, gente, uma criança não sabe ficar no seu lugar, ela não tem essa noção. Ela tem só a inocência e o amor no coração dela. Um adulto, olha, eu não diria que tem obrigação. Tem obrigação sim, tá? Mas eu vou ser mais suave. Um adulto pode ter um compromisso com ele mesmo de permanecer no seu lugar. Do seu lugar, ninguém te enrola. Do teu lugar, tu não traz pra ti nada que é desafiador demais. Tu flui, tu segue. Se alguém precisar de ti e tu tiver em condições, tu vai ter força, inclusive, pra atuar. Mas tu atua e solta. Então, tratar os pais como adultos, ainda que já idosos. Tratar os avós como adultos, ainda que idosos. Porque às vezes a pessoa também envelhece, às vezes esses familiares têm até alguma demência, alguma doença degenerativa, né, que rouba um pouquinho da consciência deles e a gente tá ali tratando igual um bebê, igual uma... Não é assim, gente. Ou então, às vezes, vídeos que a gente assiste, né, que são uma demonstração de amor, mas é um amor que adoece também. Às vezes você tem uma mãe acamada e tem aquela filha, não, eu sou sua mãezinha, eu cuido de ti e tal, e tem essa inversão de papel, gente, não. Não importa como os nossos ancestrais estejam, se esfarrapados, esgoelados, pior configuração possível, eles são os grandes, nós somos os pequenos, eles dão conta do destino deles, já deram conta na maioria das vezes, né? Ou estão dando conta e a gente dá conta do nosso lugar. Nós temos força fora do nosso lugar, força nenhuma. E se você for ver, isso é uma lei cósmica, gente. No reino animal, vários animais, o mais velho, o mais sábio, protege o bando. Ou vai na frente, ou vai atrás, tem toda uma questão. Mas assim, eles têm o seu lugar, e esse lugar é respeitado. Então que a gente saiba se inspirar naquilo que nos auxilia, né? Pra seguir uma vida mais leve adiante. Sei que eu viajei bastante aí, trouxe um pouco dessa questão energética. Mas a gente precisa entender isso, gente, porque senão tu fica só numa... porque é por amor, porque tem que ser... Não, gente, porque tem uma necessidade vital nesses movimentos aí.
Porque a gente também tem um propósito de vida. A gente vem pra cá fazer alguma coisa que é só nosso. E enquanto a gente tá preso com os emaranhados dos amigos, da família, dos colegas de trabalho. Se você já conhece aquela pessoa que ela é cuidadora. Ah, eu cuido. Não tenho tempo pra mim porque eu tenho que cuidar de fulano esse fim de semana. No outro do outro. No outro da minha mãe. E do meu pai. Ah, mas e você? Ah, não, mas é que eu não... É uma pessoa que não quer olhar para suas questões. Não quer olhar para sua vida. E aí, se você não olha, quem vai olhar? Vai chegar uma hora que você vai cobrar de alguém. Às vezes é do cônjuge ou companheiro. Ah, você tem que me amar, me cuidar em tempo integral. Não tem, gente. Então, cada um tem a força pro seu destino. O que foi feito foi o possível, foi o que deram conta de fazer. Sendo bom ou ruim, a gente julgando como bom como ruim. Porque, na verdade, tudo obedece a leis que nos fogem um pouco, né? Do entendimento de forma racional. É olhar para o passado, sim, porque às vezes é necessário olhar para o passado, mas para entender e liberar. Não para repeti-lo, para perpetuá-lo, para seguir na dor. Dos ancestrais a gente pede bênção e pega a força para seguir o nosso destino. Ali, ó, queime seus navios. Exatamente. Queime a ponte, né? Tem uma lenda que depois que você atravessa uma ponte de um lugar onde você esteve, que você aprendeu, que é seguro, que é confortável para ti, e tu tá indo para um novo mundo, queima a ponte. Porque tu vai sentir vontade de voltar pro conforto, pelo menos por um tempo. Para aquilo que tu acha que é conforto. Só que aí a gente tem que lembrar que a vida faz o quê? Ela te leva pro mais. Sempre pro mais. E o mais é o desconhecido. E tá tudo bem. E você tem força, você tem condições de enfrentar e de entender esse desconhecido também. E a constelação tá aí para te ajudar a entender e para te ajudar a liberar essas amarras aí. Gente, eu vou tirar uma cartinha sistêmica então sobre o tema de hoje, que é a hierarquia, né? Então é uma palavra associada a uma imagem. Gente, o que eu faço com isso, gente? Faz nada. Só olha, tá? Acolhe dentro de si e vê que sensação isso te causa. Vê se você faz algum nexo com seu sistema familiar, com parte de avós, tios, enfim, da mãe, do pai. O que isso te diz sobre alguma história da tua família? Se alguém quiser compartilhar comigo algum relato de hierarquia, de quebra de hierarquia, pode mandar, eu respondo. Eu acho bem legal essa troca. E hoje eu acho que vou encerrar aqui essa conversa. Mas eu espero ter sido útil de alguma forma. Para que a gente possa começar esse ano aí do nosso lugar. Na próxima semana a gente fala um pouquinho sobre o pertencimento. Ó, Napoleão, quando invadia um lugar, ele queimava seus navios para que soldados não recuassem. Sim, então o que acontece? Táticas de guerra também. Vocês viram que isso aí tá em toda a história, né? Aí o que acontece? Eu não tenho pra onde voltar, eu vou ter que me adaptar aqui, vou ter que dar um jeito, é isso aí. Porque chega uma hora que eu não quero também. E principalmente com essa questão de conquistas de lugares, né? Que todo mundo fala muito dos países que conquistaram e escravizaram outras civilizações, né? E fala muito mal, mas esquece que isso teve um preço muito alto para quem participou disso tudo aí. Porque nem sempre, gente, os executores estavam a fim de fazer aquilo ali, entendeu? Então tem muito isso, bem lembrado. E muita questão, por exemplo, de Brasil e Portugal, né? Que tem um ranço dos brasileiros com os portugueses, dos portugueses com os brasileiros. E o que acontece? Todo mundo acha, Portugal veio aqui e saqueou. Sim, gente, a coroa portuguesa, ela teve, né, mas muita gente do povo que veio e que participou disso tudo não tava afim, gente. Então teve muita família abandonada, muita mulher que ficou esperando o marido que nunca mais voltou, muitos filhos esperando os pais. Aqui também muita gente, né, foi violada, violentada. Então nós temos histórias assim que... E aí a gente tem uma história também de quebra da hierarquia. Quem chegou primeiro tem precedência. Quem eram os primeiros povos, né? Ah, sim, eram os indígenas, ok. Sim.
Agora, se não fosse isso também, o que será que teria sido? Será que nós estaríamos na configuração que estava hoje? Tem alguns males que levam adiante. Vocês viram que a vida sempre caminha, né, adiante. Hoje o Brasil é um dos países mais miscigenados do mundo. E é um país que, voltando lá ao início da conversa, tem um coração muito grande, as pessoas recebem todo mundo. Aqui o preconceito não é que não exista, né, gente? Óbvio que existe, mas ele é muito menor frente a outras nações aí, que a gente sabe. Então, dar valor para aquilo que a gente construiu através da dor e não só focar na dor que foi vivida. Foi vivida, não tem o que fazer. Ele me lembrou, e agora eu ainda vou compartilhar, eu sei que estou me estendendo, mais uma passagem de uma constelação minha com ancestrais indígenas. E eu tinha uma questão muito forte com relação à indignidade. Mesmo com conhecimento, mesmo com preparo, com estudo, às vezes eu não me sentia digna de fazer algumas coisas. Inclusive, essa conversa que eu tô tendo com vocês aqui hoje. Não pensem vocês que é fácil abrir a câmera e sair falando. Embora eu fale bastante, eu tenho minhas limitações. E isso veio muito da minha ancestralidade, que não foi ouvida, não foi respeitada. Os seus costumes, aquilo que valoravam, como viviam, o que era valor. O que é valor para um povo indígena? O que o índio faz? O índio é caçador, coletor. O índio não explora. Ele se sacia e ele descansa. Ele faz outras coisas. Ele tem o contato com a espiritualidade dele. Ele nutre as suas conexões com seus ancestrais, com a sua espiritualidade, com o Tupã. Então, às vezes também a gente precisa se inspirar naquilo que a gente foi, na essência também. E olhar um pouquinho para o passado para entender por que você traz algumas coisas. Mas aí eu tenho duas escolhas. Ou eu olho para o meu povo e vejo todo o lado bom, toda essa riqueza que eu também trago dentro de mim, que é essa sensibilidade, eu sei que eu herdei deles. Ou eu olho para trás e fico lamentando o quanto foram explorados, violados e desrespeitados. Eu honrava a minha descendência indígena na dor. Hoje eu já consigo honrá-la no amor. Então, o conhecimento aplicado é poder. Nunca esqueçam disso. Apliquem o que vocês sabem na vida de vocês. Olha só. Que significativo a palavra vítima e uma lua com céu estrelado. Aí cada um vai pensar, vai analisar dentro de si. Para cada pessoa tem um significado, né? O céu, a lua e a palavra vítima. E aí o que eu digo? Da gente não aceitar o destino dos nossos ancestrais como foi, não aceitar as violações, não aceitar suas escolhas. Enquanto a gente acha que os nossos ancestrais antepassados foram vítimas, a gente não consegue olhar para a própria vida. E esquece que eles olham para nós, olham por nós de algum lugar e querem sempre o nosso melhor. Ninguém vai querer nos ver na condição de vítima. Ainda mais se eles pagaram o preço para que a gente possa ser protagonista. Como o tema foi hierarquia, né? Não há vítimas também. Importante dizer isso, que numa ordem hierárquica ela é assim porque tem razões para ser. E deem uma olhada no que essa carta e essa palavra podem dizer para vocês sobre hierarquia, sobre respeito aos grandes, sobre respeito a quem veio antes, veio primeiro no seu sistema. Agradeço a quem passou por aqui e deu a honra da sua presença. E eu espero que vocês saiam com mais força, com mais pé no chão, decididos a olhar para o seu lugar, para a sua força, para a sua capacidade e viver uma vida mais leve, honrar os ancestrais na alegria e na fluidez do seu lugar, seja ele qual for dentro do seu sistema. Muito obrigada, gente. Muito obrigada.